Olá, eu sou a Alicia e hoje estou aqui com os embaixadores digitais, o João, E o Martim? e hoje vamos falar sobre a literacia digital. No dia 11 de fevereiro assinala-se o Dia da Internet Mais Segura de 2025, que tem como tema central a educação para a cidadania digital. O objetivo é capacitar os cidadãos para a utilização do ambiente digital de forma crítica, ética e responsável. Para conversarmos sobre o tema, temos hoje connosco na Rádio Serranitos as professoras Cara Ferreira e Raquel Costa, que trabalham no Centro de Competências Soft Ciências de Coimbra, um parceiro do agrupamento de escolas da Lausanne. O CCTIC tem como missão apoiar as escolas na integração curricular das TIC, contribuindo desta forma para o desenvolvimento das competências digitais na educação. Olá, professora Carla. Olá, professora Raquel. Sejam bem-vindas ao agrupamento de escolas da Lausanne. Muito obrigado por terem aceito o convite para conversarmos sobre o tema da internet mais segura. Então, professora Raquel, sabemos que o CCTIC Soft Ciências apoia as escolas na implementação das TIC. De que forma o fazem no nosso agrupamento? No vosso agrupamento e em todos os agrupamentos do distrito de Coimbra, nós damos formação a professores para a utilização das TIC em contexto educativo. Também fazemos sessões práticas com professores dentro da sala de aula para a utilização dos equipamentos que as próprias escolas já têm, para que possam aprender a utilizar esses equipamentos que têm dentro do agrupamento. Também damos algum apoio quando os agrupamentos nos perguntam que tipo de equipamentos é que devem adquirir para a utilização das TIC em contexto educativo e basicamente é esse tipo de apoio que nós damos. Professora Raquel, então este apoio de proximidade oferecido pelo CCTIC permite dar respostas mais adequadas e rápidas às especificidades de cada agrupamento? De certa forma, sim, porque cada agrupamento pode escolher o tipo de atividades, o tipo de formação que quer ver implementado no seu agrupamento, dependendo das especificidades de cada agrupamento, de cada escola, do público-alvo, ou dos equipamentos que têm à sua disposição. Portanto, nós temos uma oferta educativa vasta e depois os agrupamentos contactam-nos e pedem-nos o tipo de atividade que mais se adequa ou a um objetivo de aprendizagem que têm, ou então aos equipamentos que têm e que querem começar a utilizar, pôr em prática determinada atividade que até àquela altura não foi posta em prática e, portanto, é essa especificidade de cada agrupamento que nós tentamos ajudar a desenvolver. Professora Carla, concretamente na área da cidadania digital, como nos podem ajudar a formar alunos mais críticos, conscientes e socialmente responsáveis? Olha, Alicia, sabes que neste momento todos os professores têm a consciência que a área da cidadania digital é um pilar fundamental na formação dos alunos. E já todos os professores em sala de aula vão abordando o tema e vão fazendo algumas atividades. Nós, enquanto centro de competências, vamos às escolas, dinamizamos atividades que podem ser atividades mais práticas ou atividades em formato de palestra. Tentamos que os alunos reflitam sobre um conjunto de temas importantes, sobre o cyberbullying, sobre redes sociais, sobre muitíssimos temas que depois acabam por fazer ali uma reflexão e uma partilha entre todos e debatemos o tema. Ao fim e ao cabo, temos estas duas modalidades de intervenção com os alunos. Fazemos palestras e fazemos atividades práticas em contexto de sala de aula. E neste momento, deixa-me dizer-vos que, por exemplo, aqui no agrupamento de escolas da Lausanne, em breve iremos dinamizar algumas destas atividades sobre cidadania digital com turmas do 7º e do 8º ano. Obrigada. Professora Carla, quando entramos no ambiente virtual, somos sujeitos com direitos, deveres e responsabilidades. Em que ponto acham que a literacia digital nas escolas, tendo em conta a vossa experiência, quais as principais necessidades de formação? Olha, João, sabes que, na minha opinião, nós temos evoluído ao nível da literacia digital nas escolas, até porque cada vez as escolas estão mais apetrechadas com equipamentos e nós precisamos efetivamente de saber lidar com eles. Agora, ainda há muito a fazer ao nível da formação
E aqui se calhar destacava que não precisamos só de formação para alunos, precisamos de formação para alunos, de formação para encarregados de educação e formação para professores. Como já falámos, o CCTIC é uma das entidades que faz este tipo de formação para alunos, mas temos, por exemplo, também a Escola Segura, que também promove várias iniciativas neste âmbito. Temos alguns professores que também já vão fazendo e dinamizando muitas atividades. Agora, para pais, acho que podemos aqui recordar uma iniciativa que o Agrupamento de Escolas da Lousã tem feito ao longo dos últimos anos, que é a Academia Digital para Pais. A nível da formação de pais, acho que é um projeto muito interessante e que tem um curso, que é o curso 2, mesmo sobre segurança e cidadania digital, e que pode apetrechar os pais de alguns conhecimentos que podem ajudar os filhos a terem nesta área. Este curso de segurança digital normalmente funciona ao final do dia, em horas pós-laborais, e muito em breve devemos estar a ter notícias sobre como é que vai ser implementado este ano letivo, mas deixo aqui o apelo a que alguns encarregados de educação, aqueles que sentem necessidade de formação nesta área, frequentem esse curso 2 da Academia Digital para Pais sobre segurança e cidadania digital. Professora Raquel, já percebemos que a cibersegurança não é apenas um assunto de profissionais de informática. É uma responsabilidade de todos. Mas o que é exatamente a cibersegurança? Ora, a cibersegurança é de facto um assunto para todos, porque depende de nós todos, a segurança de todos, quer nas redes sociais, quer dos nossos equipamentos. Eu já vou dar alguns exemplos, mas vou então explicar o que é a cibersegurança. A cibersegurança é então um conjunto de práticas, tecnologias e processos que são utilizados para proteger os sistemas, as redes, os dispositivos, os dados contra ciberataques e ataques digitais. Mas a cibersegurança também tem uma outra parte, que é uma área que dá resposta a incidentes. Imaginem que uma empresa, um hospital, um banco já foi atacado, não é? Portanto, apesar dos sistemas muito seguros que já têm, às vezes são atacados. E, portanto, há uma área da cibersegurança que é utilizada para, depois de haver um ataque, tentar resolver os problemas que vêm desses ataques. Pronto. Às vezes não é, nós sabemos que não há nenhum sistema que seja 100% seguro, mas cabe a cada um de nós prever o máximo possível estes ataques. Como é que nós fazemos isto? Daqui a pouco, com certeza, iremos falar mais neste tipo de prevenção que podemos fazer, mas dependendo do nosso comportamento online, assim nós podemos prever este tipo de ataques. Eu vou-vos dar um exemplo. Falei há pouco dos bancos. Se um banco tem um sistema muito seguro, mas eu for dar as minhas palavras-passe desse sistema da minha conta bancária a alguém que me pede essas palavras-passe, o sistema bancário, por mais seguro que seja, não vai conseguir proteger-me, porque eu forneci os meus dados a um terceiro. Portanto, esta cibersegurança depende de cada um e depende do comportamento de cada cidadão. A mesma coisa se passa com os vossos dados em qualquer sistema de redes sociais, seja do que for. Portanto, depende de cada um de nós manter os nossos dados seguros. Daí a cibersegurança depender de cada um de nós. Às vezes, mesmo os sistemas, tendo sistemas de segurança muito seguros, são atacados. E daí ter que haver intervenção externa para tentar resolver esses problemas. Professora Raquel, a popularização da internet e das redes sociais e a inteligência artificial trouxeram-nos novos desafios e ampliaram e modificaram outros. Com este aumento e diversificação de incidentes de cibersegurança e de cibercrime, como encara o futuro nas escolas? Acreditam que é neste cenário que a educação em cidadania digital surge como uma ferramenta vital? É assim, à medida que a tecnologia avança, vamos ficando com mais capacidade para processar informação, criar novos equipamentos e software para nos facilitar a vida, e então agora com a inteligência artificial é mesmo uma expansão exponencial, não é? De cada vez se criam novos desafios enormes.
mas também vamos ficando mais dependentes da tecnologia que criamos. A nossa privacidade está a ser cada vez mais invadida. Nós notamos isso quando às vezes pesquisamos qualquer coisa na internet e depois, ou às vezes até quando conversamos com alguém sobre um assunto e parece que nos aparecem logo anúncios sobre aquele equipamento que nós pesquisamos e que não estávamos a contar que nos aparecessem logo anúncios. Portanto, somos logo invadidos com publicidade acerca daquele equipamento que pesquisamos e, portanto, nós notamos que estamos a ser, a nossa privacidade é de facto extremamente invadida. E os nossos dados são partilhados no mundo digital sem termos consciência de que isso está a acontecer. Às vezes não nos apercebemos de que os nossos dados estão a ser partilhados. Qualquer pesquisa que fazemos, onde introduzimos alguma informação nossa e imediatamente esses dados são guardados e ficam na internet para sempre. Para nos protegermos e aos nossos dados é necessário termos consciência de como funciona este mundo digital. Nós já sabemos que para utilizarmos a internet alguma coisa, vamos deixando uma pegada digital, vamos deixando alguma coisa, fica guardada na internet e os nossos dados vão ficando lá guardados, mas se tivermos consciência de que isso acontece, temos consciência de que os dados que partilhamos e temos consciência de que alguns dados não devemos lá colocar. Só tendo a consciência de que, de facto, estes dados são guardados é que nós podemos proteger-nos e não facultar aqueles dados que nós consideramos que são mais sensíveis e que nos podem pôr em risco. Como é que se consegue isto? Vocês próprios disseram, a educação em cidadania digital. Isto é muito importante. E não é só fundamental termos a educação em cidadania digital que vocês têm nas vossas escolas, mas vocês próprios serem cidadãos com esta educação que vão levar e ajudar outras pessoas que não têm acesso a ela. Eu estou a lembrar, por exemplo, dos vossos avós, para não serem vítimas de determinados golpes, não é? Digitais. Vocês sabem que hoje em dia existem golpes digitais em que as pessoas com menos literacia digital podem cair. Irmãos mais novos, alguns pais que também não têm a literacia digital e, portanto, vocês, enquanto cidadãos conscientes e com educação em cidadania digital, têm então esta obrigação de levar para quem tem menos literacia digital estes cuidados a ter quando navegamos na internet, não é? Professora Carla, muitos dos incidentes resultam do desconhecimento sobre os melhores cuidados a ter. Quais as principais recomendações que tem para nós, os alunos? São bastantes, Alicia. Vamos lá ver se eu não me esqueço de alguns. Olha, logo a começar, se calhar recomendava, e sabendo que todos os alunos aqui no agrupamento de escolas da Lausanne têm uma conta institucional, para terem muito cuidado quando abrem o vosso e-mail, seja nas salas de informática, seja na biblioteca escolar, na repografia. Ao abrir o e-mail, nós temos de ter consciência que temos que fazer um devido encerramento da sessão, não é? E remover a conta do computador, porque não são poucas as vezes que nós sabemos e abrimos computadores onde estão contas de alunos e às vezes até de professores abertas, não é? Por isso, este é logo um cuidado à partida que todos temos de ter. Quando abrimos qualquer que seja a ação, eu falei numa conta de e-mail, mas pode ser de uma outra conta noutra plataforma, termos esse cuidado. Depois, relativamente, por exemplo, às passwords ou palavras-chave, todos nós sabemos que devemos ser cuidadosos na forma como as geramos. Uma palavra passe, para ser forte, para ser segura, necessita de ter no mínimo 8 caracteres, de ter uma combinação entre letras maiúsculas e minúsculas, juntarmos eventualmente também números e símbolos, de forma a que não sejam palavras óbvias como o nome do pai ou o nome do filho ou a nossa data de nascimento ou Sporting e Benfica 2025, porque tudo isto são exemplos de palavras-passe muito fáceis de identificar e deve ser um cuidado redobrado, porque ainda agora vimos a importância, não é? A professora Raquel alertou-nos para isto, de termos também os nossos dados seguros.
Depois, ainda sobre as palavras passe, não devemos utilizar a mesma palavra passe para todas as contas de e-mail, seja em plataformas, devemos ter diferentes palavras passe, se possível até alterá-las com alguma regularidade, não é? Porque é muito importante para a questão da segurança também irmos alterando a palavra passe. Depois, se calhar, quanto à segurança dos nossos dispositivos digitais, seja telemóvel, seja computador, devemos manter sempre os dispositivos atualizados. Devemos também instalar apenas apps ou programas de fontes confiáveis, não clicar em qualquer link, porque sabemos que depois podem provocar danos nos equipamentos. Evitar usar o Wi-Fi público, não é? Sobretudo para aceder a dados que nós tenhamos que inserir uma password. Depois, seria também bom utilizarmos nos nossos equipamentos uma palavra-chave que bloqueie o nosso computador para não haver outras pessoas a utilizarem e, em caso de roubo ou de perda, não é, termos os nossos dados protegidos. Professora Carla, e com as redes sociais? Portugal é um dos países da União Europeia com mais utilizadores de redes sociais. Temos a prática muito enraizada de partilhar tudo o que fazemos e com quem estamos. Esta informação que partilhamos nas redes sociais pode muitas vezes ser sensível e comprometer a nossa privacidade e a de outras pessoas. Como nos podemos proteger? Tens muita razão, João. Isso realmente é um verdadeiro problema. Hoje em dia, nós sabemos que quer vocês, mais jovens, mas até os adultos, passam imenso tempo nas redes sociais, partilham tudo e mais alguma coisa a toda a hora, não é? E às vezes, sem querer, podemos estar mais uma vez a fazer algo que nos vai prejudicar futuramente. Claro que, para além deste problema, acho que hoje em dia, sobretudo, temos de estar atentos à questão da nossa saúde mental, da forma como nós gerimos as redes sociais e, na medida em que estamos constantemente a ver fotografias, vídeos de outras pessoas, sem querer podemos até cair na tentação de nos compararmos com elas, com a vida delas, e pode-nos a nós também fazer uma quebra da nossa autoestima quando não nos identificamos ou não nos reconhecemos na nossa imagem, que se calhar é tão bonita como aquela menina fabulosa que todos os dias publica vídeos maravilhosos, não é? Pode afetar também de sobremaneira a nossa autoestima. Depois, tudo isto também causa uma grande insegurança e até ansiedade nas pessoas. Por isso, o que é que eu recomendo? Se calhar recomendaria que em Portugal, de acordo com a legislação, as pessoas só deviam ter contas, redes sociais a partir dos 13 anos, não é? E temos consciência que muitos jovens, já aos 8, 9 anos, 10, já têm contas de TikTok, já têm contas de Instagram e se calhar devíamos começar por aí, começar a respeitar a legislação e só na idade correta, então, termos acesso às redes sociais. E depois, quando for a altura de as ter, não é? Primeiro, utilizar com muita moderação, não utilizar a toda a hora, não utilizar muito tempo e, como vocês disseram e muito bem, ter o cuidado de não publicar, de não expor a nossa vida toda nas redes sociais. Depois, atenção também com os perfis falsos, não é? Nós sabemos que qualquer pessoa pode criar um perfil falso numa rede social e tentar falar connosco. Devemos sempre ter cuidado de que efetivamente estamos a falar com as pessoas certas. Ainda queria acrescentar que também é muito importante sabermos configurar a nossa privacidade nas redes sociais, saber quem vê o nosso perfil, para quem publicamos, não é? Tudo isso é suscetível de ser configurado e às vezes, sem nos darmos conta, nós facilmente adicionamos numa rede social a filha, o tio, o padrinho, temos uma série de conexões com pessoas
que facilmente depois, para quem acede às nossas redes, sabe o nome dos nossos filhos, sabe o nome do nosso pai, sabe o nome da nossa mãe, e isso depois pode ser um problema naquela questão em que estamos a expor-nos não só a nós, mas também aos outros. Professora Raquel, o cyberespaço é também um espaço de relacionamento entre pessoas. O cyberbullying e a extorsão sexual são das formas de violência online mais denunciadas à APAV todos os anos. Que cuidados podemos ter para evitar abusos? Ora, é verdade aquilo que dizes. Hoje em dia, com o surgimento da internet e das redes sociais, cada vez mais jovens relacionam-se por este meio, coisa que não acontecia quando eu era da tua idade, ou mais jovem, não é? Não havia redes sociais, não havia internet e, portanto, era tudo face a face. E como diz a professora Carla, é muito fácil criar perfis falsos e nós por trás do ecrã não sabemos quem lá está. É muito fácil mentir na idade, é muito fácil mentir no sexo, é muito fácil atrás de um ecrã nós não sabermos quem está lá verdadeiramente. E se não conhecemos a pessoa verdadeiramente, podemos cair em situações para as quais não estamos preparados. Relativamente ao ciberbullying, pronto, eu diria antes do ciberbullying dizer que evitarmos contactos com pessoas que não conhecemos na vida real. Portanto, evitarmos adicionar, como disse a professora Carla, pessoas que nós não conhecemos na vida real e evitarmos conhecer pessoalmente pessoas que conhecemos só virtualmente. Portanto, isso é um dos primeiros cuidados a ter. Para evitar riscos de ciberbullying, há um conjunto de cuidados que devemos ter. Portanto, evitar partilhar informações pessoais e sensíveis nas redes sociais, já falámos nisso hoje várias vezes. Restringir quem pode ver ou interagir connosco através das redes sociais. Não responder a ataques. Se alguém nos atacar através das redes sociais, isso pode acontecer porque as pessoas, mesmo que sejam nossos amigos, às vezes atrás de um ecrã têm tendência a dizer coisas que não nos diziam pessoalmente. E, portanto, se nos atacarem através da rede social, não devemos responder, devemos ignorar, fazer de contas que não nos disseram nada, não responder ao agressor. E se as agressões continuarem, nós devemos denunciar e bloquear a pessoa. Mas antes de bloquear, o que é que devemos fazer? Fazer prints de todo o tipo de ameaças que recebemos. Para quê? Para servirem de provas no caso de termos que fazer uma denúncia. Se forem coisas graves, devemos fazer denúncia e devemos ter as provas daquilo que foi aquilo que nos foi feito, não é? Portanto, fazer prints das denúncias. E depois denunciar, se forem coisas muito, muito graves, denunciar à plataforma, Instagram, Facebook, WhatsApp, o que for, e, se necessário, se for uma coisa muito, muito grave, denunciar às autoridades. Devemos também sempre conversar com alguém da nossa confiança, os nossos pais, professores, amigos, psicólogo da escola, se for o caso, que nos podem ajudar a resolver esta situação. E há sempre, como vocês falaram na APAV, eu vou aproveitar para dar o contacto da APAV, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, para onde podem ligar, que é o 800 21 90 90, ou através do e-mail linhainternetsegura@apav.pt. É muito fácil, pode ser uma chamada anónima, se não quiserem revelar quem são, mas têm sempre do outro lado alguém que vos pode ajudar. No caso da extorsão sexual, é um bocadinho mais grave, e, portanto, também têm que estar preparados para o caso disso acontecer. Para não acontecer de todo, o conselho que eu dou, aquele mais importante de todos, é nunca partilhar imagens íntimas, mesmo com pessoas de confiança. Porque hoje são pessoas de confiança, mas amanhã podem se zagar connosco ou achar piada em mostrar aquelas imagens a outras pessoas e, portanto, para não corrermos risco nenhum, é nunca partilhar imagens íntimas através dos meios digitais. Porque vocês sabem que quando partilhamos alguma coisa através de meios digitais, elas são muito facilmente divulgadas, não é? Imaginem até que partilham com alguém que é da vossa confiança. Imaginam que essa pessoa até perde o telemóvel ou até tem uma palavra-passe muito fraca e alguém consegue ir lá buscar aquela imagem. Mesmo que seja da vossa confiança, pode não ter intenção de partilhar aquela imagem, no entanto, essa imagem ir parar onde não deve. Portanto, se nunca partilharem, não correm riscos. Depois, no caso de ter acontecido que tenham partilhado uma imagem, não ceder a ameaças. Se receberem uma tentativa de extorsão, não devem enviar nunca dinheiro,
ou mais conteúdos, porque às vezes quem tem uma imagem do lado de lá, ou seja, já foi enviada uma imagem, às vezes até nem é uma imagem muito explícita, mas depois as outras pessoas do outro lado fazem chantagem, dizem ou me envias mais imagens ou eu vou mostrar isto ao teu pai, à tua mãe, aos teus amigos e portanto as pessoas fazem chantagem para receber mais imagens. Portanto, primeira coisa, não enviar. Segunda coisa, se tiver enviado, não ceder nunca a estas ameaças, a estas chantagens, não enviar dinheiro, não enviar mais imagens e denunciar à polícia. Pronto, denunciar o caso à polícia sobre os conteúdos que já tiverem enviado e dizerem que estão a ser ameaçados. E para denunciar, tal e qual como eu referi relativamente ao cyberbullying, devem fazer capturas de ecrã, terem provas, para que mais facilmente a polícia possa identificar. Às vezes a vítima não sabe quem é que está do outro lado, porque eu há pouco já vos disse que é muito fácil as pessoas esconderem-se atrás do ecrã. Se souber quem é, dizer quem é. Se não souber quem é, fazer capturas de ecrã e guardar todas as provas para que a polícia possa identificar o agressor. Então, mas as capturas de ecrã são seguras? As capturas de ecrã são seguras. É fazer um print screen. Sabes como é que se faz? Pronto, é fazer uma captura do que está no ecrã. Se for um ecrã de computador, a captura de ecrã até pode ser uma fotografia com o telemóvel, fotografar o ecrã. Se for do telemóvel, é fazer uma captura com aquela ferramenta que existe nos telemóveis, que é uma tesourinha, que se captura aquela imagem do ecrã. Exatamente, é assim Até mesmo. porque, Martim, é aquilo que vai servir de prova depois para fazer a denúncia. Professora Raquel, tem aumentado de forma significativa os casos de burla corretamente intitulada de Olá Mãe, Olá Pai, em que um atacante simula ser o filho da potencial vítima, através de uma mensagem instantânea, pedindo-lhe dinheiro com urgência. O que podemos fazer nós, alunos e embaixadores digitais, para introduzir ou reforçar os temas de segurança digital com os nossos colegas, amigos e famílias? Ora, isso é uma excelente pergunta, porque de facto as burlas, não só essa do Olá Pai, Olá Mãe, outras burlas que vão existindo, é um papel de todos nós tentar evitar. Eu há pouco já vos falei que vocês vão ganhando competências digitais, vão ganhando, vão sabendo cada vez mais como podem evitar correr riscos na internet e, portanto, o vosso papel é ajudar quem tem menos competências digitais. Como é que podem fazer isto? Olha, na escola eu tenho aqui até umas ideias, por exemplo, fazer jogos, fazer pad e papers, fazer concursos, etc. Isto na escola pode funcionar. Para os pais e familiares, o melhor é conversar com eles e dizerem, olha, por exemplo, na burla do Olá Pai, Olá Mãe, se receberem alguma tentativa desse tipo, nunca devem enviar dinheiro. Devem sempre contactar a pessoa que está a tentar pedir-lhes dinheiro, contactar telefonicamente, porque de certeza que a outra pessoa do outro lado vai atender e dizer, não, eu não pedi nada, não é? Sempre que alguém pede dinheiro a outra pessoa, nós devemos sempre, e vocês devem fazer isso e devem indicar isso aos vossos familiares, devemos tentar o contacto por outra via, perguntar, mas tu estás mesmo a pedir isto? Porque estas burlas do Olá Pai, Olá Mãe agora já não são só Olá Pai, Olá Mãe. Já são amigos, outro tipo de familiares e são mais sofisticadas. Antigamente era uma mensagem só através do WhatsApp. Agora, com a inteligência artificial, de que vocês falavam há pouco, já é possível limitar a voz das pessoas. E então já vêm mensagens de voz, às vezes pequenos vídeos, que também é possível fazer utilizando a inteligência artificial, em que está a imagem da pessoa a falar e a pedir o dinheiro e, portanto, elas são de tal maneira sofisticadas que as pessoas têm tendência a acreditar. Portanto, vocês, enquanto embaixadores digitais e enquanto jovens que sabem e que têm conhecimento destas coisas, têm que alertar as pessoas, as vossas famílias, de que com a inteligência artificial já é possível fazer coisas muito sofisticadas e que, portanto, deve haver sempre um segundo contacto para o telefone da pessoa que está a pedir dinheiro, a dizer, és mesmo tu que me estás a pedir dinheiro? E quem diz o Olá Pai, Olá Mãe, diz outro tipo de burlas. Portanto, deve sempre fazer-se um segundo contacto e o vosso papel é, de facto, primordial, porque vocês têm mais competências digitais que a maioria das pessoas. Professora Raquel e Carla, antes de terminarmos, gostaríamos ainda de vos fazer outra questão sobre um assunto que tem sido alvo de reflexão no nosso agrupamento, inclusive aqui na Rádio Serranitos.
Sendo que, em contexto de sala de aula, muitos professores utilizam o telemóvel enquanto ferramenta pedagógica. Na vossa opinião, faz sentido proibir o uso de telemóvel nas escolas? Eu acho que este assunto deve ser discutido em cada agrupamento, porque depende do uso que é dado em cada agrupamento ao telemóvel. Imaginem uma escola em que todos os alunos saem para o intervalo e metem o nariz no telemóvel. Aí, se calhar, é preciso criar um regulamento um bocadinho mais restritivo. E, portanto, é preciso temos que pensar no bem-estar dos alunos, mas eu não sou a favor de uma proibição total do uso de equipamentos digitais nas escolas. Sou a favor da educação para o uso desses equipamentos. Numa escola em que o uso do equipamento é utilizado em contexto educativo, em que os alunos têm consciência que o seu bem-estar digital depende de uma utilização equilibrada dos equipamentos, em que umas vezes usam o telemóvel, outras vezes também estão a jogar à bola no recreio, em que conversam uns com os outros, não aproveitam só o equipamento para mandarem mensagens uns aos outros, que conversam ativamente, frente a frente, uns com os outros, portanto, nesse tipo de escolas, agrupamentos em que isso acontece, se calhar não é necessário criar uns regulamentos tão restritivos. Portanto, depende de cada agrupamento, seja como for, eu acho que deve ser regulado e cada pessoa, eu própria, tenho que criar o meu regulamento em minha casa, para mim, da utilização do telemóvel, para eu própria não ficar, porque nós todos temos tendência a usarem excessivamente o digital, não é? Então nós próprios temos que nos autorregular, porque senão o nosso bem-estar pessoal também pode estar em causa. Portanto, dentro das escolas sim deve haver um regulamento, deve ser discutido, deve-se ter em conta se os alunos, principalmente os mais novos, que às vezes têm os equipamentos há pouco tempo e utilizam excessivamente, portanto deve haver um equilíbrio e os equipamentos digitais também são muito úteis para desenvolver as competências digitais dos alunos e, portanto, também devem ser utilizados em contexto de sala de aula, como vocês dizem aí, e, portanto, estes regulamentos devem ser criados para isso. Eu, pessoalmente, não sou a favor da proibição total, como eu vos disse, sou a favor da educação. Olha, Alicia, e na minha opinião, aliás, eu sou completamente da mesma opinião da professora Raquel. No meu caso, eu acho que nós não devemos proibir, nós devemos regulamentar. Nas escolas onde é necessário fazer isso, se calhar para umas é necessário, para outras não, mas acho sobretudo que temos de ser também nós a ter o cuidado de regulamentarmos a nossa própria utilização dos equipamentos, porque o que é que adianta proibir aqui na escola durante o dia, se depois quando vocês chegarem a casa, sabemos que a primeira coisa que iriam fazer era utilizar o telemóvel, certo? Imagina que tu não podias usar o equipamento aqui na escola. O que é que farias quando chegasses a casa? Ias utilizar, certo? Sim. Talvez. Sim. Pronto, mas normalmente é assim, sabes? Quando as pessoas estão proibidas de fazer alguma coisa, aquilo que nós mal saímos do espaço onde estamos proibidos de o fazer, certamente iríamos utilizá-lo. E nessa medida seria também importante aqui envolver as famílias, porque nós precisamos de regulamentar o nosso comportamento, mas quando não o conseguimos fazer, aqui a família também tem um papel muito importante, que é de dizer assim, já está há muito tempo no telemóvel, não é? É melhor se calhar agora ir fazer outra atividade ou até propor fazer outra coisa diferente, e aqui na escola eu acho que vocês também deviam ter muito essa preocupação de brincarem mais tempo uns com os outros, de praticarem atividades ao ar livre, de não estar tão focados no telemóvel. Não sei se será bem a realidade aqui desta escola nos intervalos ou não. Como é que é, Martim? Vês muitos colegas teus no... É assim, 25% da escola está nos telemóveis, outros 75% andam na rua, mas nós também não temos grande coisa para fazer na rua, porque nós somos muito limitados nas coisas que podemos fazer na rua. Não podemos fazer grandes brincadeiras, porque depois à mínima coisa também ralham connosco e as coisas correm mal para nós. Olha, Por isso é que há muita gente
que costuma passar muito tempo nos telemóveis. Isso, aquilo que tu estás a dizer é algo muito importante e eu acho que é algo que as escolas também têm que dedicar um bocadinho da sua atenção, não é? Nós não podemos proibir as bolas nas escolas, não podemos proibir atividades que os alunos gostam de fazer. E depois só lhe darmos como alternativa ao telemóvel, não é? Tem que haver também esta preocupação de criar espaços onde os alunos se sintam que têm alternativas ao telemóvel e se calhar também poderiam até vocês embaixadores digitais serem promotores de propostas que pudessem melhorar as vossas condições aqui na escola, não é? Darem uma sugestão, porque não? À direção do agrupamento de escolas da Lausanne, gostaríamos de fazer isto ou aquilo, avançarem com as vossas propostas. Exato. Eu vou dar só um pequeno exemplo das bolas de futebol. Elas não são proibidas na escola, mas o campo é grande, mas nós também somos muita gente. E a partir do momento em que está a gente a jogar no campo, as outras pessoas não podem jogar no campo porque já está a gente a jogar. Então, se nós pegarmos na bola e estivermos a jogar fora do campo, tiram-nos a bola. Portanto, acabamos por ficar sem nada para fazer se não conseguimos ocupar o campo. Estou a compreender aquilo que tu estás a dizer. Por outro lado, pode haver o risco, não é, de jogarem futebol fora de áreas que estão destinadas a isso e poder haver o risco de magoarem alguém e compreende-se, não é? Porque é que se calhar não vos deixam utilizar a bola daquele espaço. Agora podemos avaliar o espaço da escola e arranjar alternativas, não é? Por exemplo, junto dos blocos não se pode jogar à bola, mas se for um sítio afastado onde não haja possibilidades de acidentes, por que não? Mas isso é uma realidade, Martim. Acho que temos que criar alternativas para as nossas crianças e jovens também se sentirem bem, não é? Em terem atividades e espaços que possam fazer várias atividades de lazer, que os deixem felizes e não só com aquela opção de olhar para o telemóvel. E mais uma vez, reforço, Martim, acho que vocês, enquanto embaixadores digitais, também têm um trabalhinho a fazer nos intervalos, que tu há pouco identificaste que à volta de 25% dos teus colegas, não é? Dedicavam muito tempo ao telemóvel. Passa por ele e dá-lhes um alerta, diz assim, opa, guarda isso no bolso, já estás aí há muito tempo, anda a brincar ou anda a conversar, não é? Não há nada como interagirmos uns com os outros, tentar estar cara a cara e desenvolver as nossas verdadeiras amizades, que é assim que se desenvolvem, não é através do telemóvel. E também podem fazer propostas alternativas à direção do agrupamento. Eu estou aqui a pensar, por exemplo, há agrupamentos que têm mesas de ping-pong, que têm matraquilhos, porque um campo de futebol ocupa uma área muito grande, não é? E pode não haver a possibilidade de criar outro campo de futebol, mas colocar umas mesas de ping-pong ou umas mesas de matraquilhos que também são muito divertidas, pode haver essa possibilidade. E, inclusivamente, até envolver as associações de pais e de encarregados de educação, não é? Que às vezes querem ajudar e por que não fazer aí um projeto ou uma angariação de fundos para conseguir trazer estes equipamentos que a professora Raquel está a falar para as escolas. Se calhar era uma boa ideia. Sim, nós, por exemplo, este ano temos uma mesa de bilhar que é multifuncional, dá para várias coisas. Olha que fixe. Foi um prémio que a escola ganhou, acho que foi de uma turma, e a Associação de Pais ajudou com o resto do dinheiro. Olha, vês? Era isto mesmo que eu estava a dizer. Depois, o problema dessas coisas é que muita gente quer utilizar e é muito restrita, porque nós temos de dar a carteira para o caso se alguma coisa correr mal, pronto. Mas tens que dar o teu cartão, é isso? Funciona tipo uma requisição da mesa, ok. Até aí tudo bem, mas depois não nos deixam jogar mais de 10 minutos. E depois, como é bilhar, 10 minutos não dá para muito, depois começam-nos a avisar que está a acabar o tempo, começam a jogar à pressa e depois pode correr mal, vai-se estragar muito mais rapidamente porque começamos a jogar à pressa para tentar terminar. É verdade, Martim, sabes que é o mal de quando há pouco equipamento, não é, para muitas pessoas utilizarem, tentou-se ali criar um bocadinho, mas eu concordo contigo, tens toda a razão, 10 minutos se calhar é pouquinho para um jogo de bilhar, não é? Para o jogo que é não dá muito bem. Tens razão, tens razão. Tipo ping-pong é... Quem sabe se no futuro não conseguimos, em vez de uma mesa, não é, ter várias que permitam que todos joguem um bocadinho mais de tempo.
Muito obrigada pela vossa presença. Esperamos contar convosco para outras iniciativas. Certamente, sempre que precisarem e nós tivermos disponibilidade. Muito obrigada, foi um gosto Obrigada. estar aqui convosco.